amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ensinou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças, para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais. O reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra de Deus. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Marcos. Mais 5 domingos encerramos a leitura do Evangelho, porque a narrativa da paixão nós já vimos na Semana Santa. Os textos apresentam um processo de tensionamento, vai ficando cada vez mais uma abordagem acirrada, pesada, um confronto das pessoas, especialmente das autoridades judaicas, com Jesus. Hoje começa um tipo de provocação para tentar induzir Jesus a um erro. Na verdade, aquele ensino de Jesus de domingo passado, sobre o escândalo e sobre o pé
a mão, o olho, se te leva a pecar, arranca. É melhor entrar no reino sem um pedaço do corpo do que tendo os dois cair no inferno. Hoje, Jesus apresenta uma espécie de explicação do que é ser levado pelo olho, pelo pé e pela mão para o pecado. Hoje fala da relação do homem e da mulher como esposa e esposo. Domingo que vem, Jesus vai falar da relação nossa com os bens deste mundo, com a parábola como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Aquela imagem tão delicada do camelo passando no buraco de uma agulha. O tema hoje, a abordagem hoje do Evangelho não é nem um pouco fácil de ser tratada. Tem duas questões acerca do matrimônio e das crianças que nossa sociedade, nossa cultura moderna trazem para nós um tipo de apelo que a gente até, nós pregadores, perdemos a coragem de tratar desse assunto. Mas nós precisamos enfrentar. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Para pô-lo à prova. Os fariseus, nós já vimos há 3, 4 domingos atrás, num debate com Jesus, e Jesus dizendo que eles são homens piedosos, religiosos, tradicionais na prática religiosa, mas eles abandonaram os mandamentos para seguir as tradições humanas. Se tornaram homens que manipulam o discurso religioso, usam da Bíblia, usam do templo, usam da religião, mas para imporem costumes e comportamentos humanos conforme a comodidade deles. Os fariseus eram uma espécie de catequistas, de ensinadores da palavra. Só que, ensinando a palavra, os fariseus apresentavam uma questão delicada. Apresentavam a eles mesmos, os mestres da lei e os sacerdotes como modelos perfeitos da religião. E Jesus já desautorizou-os, dizendo que eles não servem de referência, porque eles abandonaram os mandamentos para seguir os costumes. Eles, de novo, entram com uma pergunta acerca de um tema tão importante para o povo judeu, para o ambiente onde Jesus está atuando. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Jesus é a palavra viva de Deus e que tem pleno conhecimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem propriamente uma espécie de doutrina sobre o matrimônio. Mas o Antigo Testamento, como Bento XVI ensina, está tomado de ideias implícitas que apresentam o que é o matrimônio no plano divino. Nós vimos a primeira leitura, Adão, que Deus dá os bichos tudo para Adão, Adão olha a cada um, dá nome a cada bicho e fala, não tem ninguém aqui com um nome que mereça ser minha companheira. O padre Léo tem falecido, tem pregações de um senso de humor adorável de ouvir, que a gente morre de rir dessa cena. Deus faz Adão adormecer, tira ali uma costela, da costela molda a mulher. O plano divino, Deus os criou homem e mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão é a imagem do homem com Eva, a imagem do homem e da mulher antes do pecado, a perfeita combinação daquilo que Deus quer. Os dois gerados para criarem um vínculo de íntima comunhão,
pelo matrimônio, um vínculo que é mesma carne, mesmo osso um do outro. Cristo, ao morrer, apresenta para nós a mesma imagem de Adão, pregado na cruz. Jesus, ao ser traspassado pela lança, sai a lança, derrama água e sangue. Jesus é o novo Adão e do seu lado traspassado, Jesus tirou a sua esposa, a igreja. De Adão, tirou a costela e fez Eva. De Jesus, tirou a água e o sangue do batismo e da Eucaristia e fez a igreja, a esposa. Os profetas, se você aprofundar bem a linguagem dos profetas, quase todos, mas sobretudo Oséias, é o grande desenvolvedor de uma teologia da aliança que compara a relação de Deus com o povo de Israel com uma relação de um esposo com uma esposa, que tenta salvar um casamento a partir de um adultério. Então, para os fariseus, existem concessões na lei. Eles perguntam a Jesus porque são privilegiados das concessões. Jesus perguntou, versículo 3, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, vão. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus diz, qual é a fonte de vocês? Na fonte que vocês são estudiosos e ensinadores, o que diz lá? Não, Moisés permitiu. Aí Jesus fala, vocês são ligados à letra, mas antes de se submeter ao capricho do que a lei permite, ou antes de fazer crítica para a lei, todos nós temos críticas à lei, à Constituição brasileira, não temos? Tem um tema que todo mundo é desgostoso com esse tema, e todos nos aborrecemos com ele, não precisa nem espichar muito o tema, por exemplo, da legislação acerca dos impostos. Todos nós achamos absurdo. E Jesus diz aos fariseus que antes de você se submeter às brechas da lei, você tem que fazer uma pergunta mais profunda. Por que foi feita concessão? O que está por trás da concessão? Vamos lá? E Jesus responde no versículo 5. Jesus disse, bradem. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Pronto, Moisés é um líder da formação do povo. Tirou um grupo de descendentes de uma mesma tribo, os hebreus, tirou esse povo que estava quase há muito tempo na escravidão do Egito, tira esse povo, entra no deserto, caminha 40 anos, ao longo do deserto Moisés vai criando uma legislação e incutindo na cabeça do povo aquela legislação, sobretudo os 10 mandamentos, e observando aqueles 10 mandamentos, aquele povo formaria uma comunidade de fé, o povo de Deus, que regidos pelos 10 mandamentos, caminhariam e conquistariam uma terra prometida, a terra que corre leite e mel. Então, Moisés é o legislador em vista da constituição do povo, da conquista da terra e compor uma nação, o povo de Israel. A Constituição, na maioria das vezes, ela cria princípios gerais. A nossa merece uma dúzia de emendas constitucionais por semana, por dia, né? Todo dia tem milhares e milhares. A Constituição mais famosa, a americana, é bem mais simples, mas conta com processos importantíssimos de aplicação da lei. E isso precisa de sistemas judiciários,
de altíssimo nível de formação para aplicar os princípios constitucionais. Então, Moisés não desenvolve toda uma teoria de organização, dá os princípios constitucionais, e é preciso que haja uma organização na fé do povo de Israel. A igreja foi constituída para isso, por parte de Cristo, para que a igreja aplique, estudando a palavra, crie o catecismo e aplique a palavra na vida nossa. É isso que é o catecismo, é a aplicação da palavra. Jesus diz assim: olha, Moisés, no deserto, 40 anos, com tudo quanto é penúria que vocês passaram, e a luta que seria para os antepassados de vocês entrar na Terra Santa e fazer aquele tanto de guerra com as tribos que já tinham ocupado a terra de vocês, Moisés não teve tempo de legislar sobre tudo, não. E a concessão da lei é mais importante do que a lei. Perguntar por que a concessão foi feita. E Jesus vai à raiz. Nós também temos problemas enormes com a nossa Constituição. Foi uma conquista enorme para o Brasil e nós lutamos para mudar as leis injustas. E Jesus está ensinando que não adianta a gente lutar para mudar lei enquanto não mudar o coração. Enquanto não formar um coração. O nosso coração duro, mudar lei vai só piorar. Moisés permitiu em vista da dureza de coração. Moisés não era capaz de amolecer o coração de vocês, mas eu sou capaz de amolecer o coração de vocês, porque o meu coração será traspassado por uma lança, vai derramar sangue e água, e este sangue, esta água do batismo, amolecerá os corações. O remédio que Moisés não tinha, Deus tem. O remédio que a lei não tem, Deus tem. É por isso que Paulo vai dizer que a letra mata, o espírito que dá vida. O que tem no coração é mais importante do que a letra. E agora, o desfecho. Vamos lá? A doutrina sobre o matrimônio pelos lábios de Jesus. Versículo 6. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Minha gente, eu sei que aqui na igreja tem muitos de nós em nossas famílias que já passamos pelos graves problemas do divórcio. Eu sei que esse tema do divórcio, ele é muito sofrido. E esse tema do divórcio, tratar desse assunto é delicado. E a gente, para não ferir mais aquelas famílias e aquelas pessoas que já passaram por isso, às vezes evitamos falar. Mas nós precisamos criar coragem de falar desse assunto. Ainda que em casa, não dá para falar às vezes em público, na rua. Versículo 10. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, leiam. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Peço encarecidamente que não façamos confusão. O tema aqui é sobre o sacramento do matrimônio. O tema aqui não é sobre família.
O tema aqui não é sobre as muitas formas de uniões. O tema aqui é: o que é, segundo o coração de Deus, o que Deus deseja para o homem e a mulher? Qual é a natureza do plano de Deus para o homem e a mulher? E a resposta de Jesus é: o plano de Deus é a graça sacramental do matrimônio. Ponto. Com o advento das novas conquistas, das liberdades individuais, nós perdemos a coragem de falar sobre o sacramento do matrimônio. Que alguém pode se sentir ofendido porque eu não me enquadro nisso. A igreja seguramente tem uma palavra e uma orientação pastoral para aquelas pessoas que entraram no sofrimento do divórcio e do adultério. A igreja deve anunciar àqueles que passaram por esse sofrimento uma palavra de anúncio de salvação para os que enfrentaram esta realidade do divórcio e do adultério. A igreja tem uma palavra e uma pregação segundo o coração de Deus para aquelas realidades mais dramáticas dos dias de hoje, como as uniões civis, que reivindicam para si um trato de sacramento e de casamento, homem com homem, mulher com mulher. Há poucos dias, o Papa Francisco, voltando do Oriente, no avião, disse: olha, a igreja tem que zelar dos homossexuais, a igreja tem que cuidar das pessoas que já passaram pelo divórcio. Agora, a igreja não pode ter medo de falar que sacramento do matrimônio é tão somente segundo o coração do Pai. A união de um homem e de uma mulher, de um esposo com a esposa, da esposa com o esposo, que estabelecem esta união, acolhem a graça do sacramento do matrimônio e saem da igreja abertos à vida, dispostos a gerar filhos para Deus. Está claro? Isso é o sacramento do matrimônio. Ponto. O que são as outras uniões? Que tipo de famílias se discutem? Os amontoados humanos, variados. Seria outra oportunidade, em outro momento nós falaríamos, mas hoje falemos do que é o sacramento do matrimônio. Sacramento. Viver a graça do sacramento do matrimônio é coisa que a igreja não pode inventar a partir dos clamores e dos gritos das ruas. O grito da rua não pode fazer a igreja mudar o que ela não tem poder de mudar. A natureza do plano de Deus para o homem e a mulher na união, no vínculo sacramental do matrimônio. Pronto. Na minha família, é difícil tratar desse assunto, porque na minha família tem essa realidade. Mas nós temos que falar inclusive do quanto é bonito e é importante, e isso também eu tenho na minha família, esposas e esposos santos, retos, que se empenharam com sofrimentos enormes para viver a fidelidade, não ao divórcio, não ao adultério, e que se tornaram como luz, inspiração, até para aqueles que caíram no divórcio e caíram no adultério. Quantos dizem assim, para alguns na minha família, dizendo: tio, tia, vô, vó, eu não dei conta de viver o caminho que vocês viveram, mas vocês são modelos para mim. Então, a igreja precisa pregar também esta realidade, que o sacramento do matrimônio, ele precisa ser um tipo de luzeiro de inspiração para o mundo. Está claro? E nós não podemos arbitrar e criar novos tipos de uniões e dar a isso casamento. Casamento de homem com homem, de mulher com mulher, nunca será sacramento. Nunca será sacramento do matrimônio, segundo o plano de Deus.
tem duas correntes ideológicas fortemente enraizadas na igreja. A turma mais ligada à esquerda, que defende os direitos individuais e a libertação das opressões, defende a união de homem com homem, mulher com mulher, trisal, tudo quanto é diacho de trem pode amontoar e a igreja deveria abençoar. Está errado. A igreja não pode inventar doutrina. Ela recebe o tesouro da fé que Cristo confia a ela, ela transmite tão somente aquilo que Cristo confiou a ela. Mas tem também a ideologia da direita que é perversa tanto quanto a ideologia da esquerda. Inventaram um conceito novo. O conceito é família tradicional. Não chamam, e sabem que não tem autoridade de chamar família cristã, e chamam de família tradicional como os fariseus. Por quê? Porque família tradicional é a união do homem e da mulher. Pronto. Vivendo família tradicional está resolvido. Eu sinto profundamente dizer aos de direita que isso não resolve o problema e não está de acordo com a doutrina de Cristo. Como os da esquerda não estão com os direitos de tudo quanto é tipo de união, os de esquerda, os de direita não estão corretos em defender a família tradicional. Porque o que você vê, sobretudo na política, uns homens velhos, que já largou, divorciou 5, 6 vezes, casado com umas mocinhas novas, que eram secretárias deles, na maioria das vezes, né? Casado a segunda, a terceira, a quarta vez, andando com filhos pequenos, homem de 70, 80 anos, andando com um menino novo, que ele tinha perfil de ser bisavô, defendendo a família tradicional. Mas, e dizem, e com Bíblia na mão, e dizendo que isso é o ideal evangélico. Sinto dizer que o ideal evangélico é a união do homem e da mulher sem adultério e sem divórcio. O que nós vamos fazer para enfrentar isso? E para enfrentar o mundo e pregar isso? A paulada virá. Mas nós precisamos enfrentar isso. Inclusive pela salvação daqueles que já passaram pelos sofrimentos do divórcio, sofrimentos do adultério. Onde tem união de homem e mulher, mas tem a base do divórcio e a base do adultério como sinal que dá a ele e a ela direitos, não tem Cristo e o mandamento de Cristo. Isso quer dizer que a gente vai desprezar quem passou pelo divórcio? Não. Quem passou pelo adultério? De jeito nenhum. Devemos dobrar-nos em acolhida, em afeto, em anúncio de amor, de perdão, de salvação para esses. Devemos acolher os que passam pela realidade e não escolheram, os homossexuais, que não escolheram nascer assim e que sofrem toda sorte de preconceito. Mas também não vamos fazer tudo o que os homossexuais querem, inclusive que a gente esvazie o sacramento do matrimônio e dê ao sacramento do matrimônio o que eles passam na cabecinha deles, que é o sacramento do matrimônio. Não vamos submeter a isso. Tá claro? Tá claro? Eu sei que está mais difícil, não tá? Mas está claro, isso é doutrina católica apostólica romana. Pronto. Resolvido esse tema delicado do que é o sacramento do matrimônio, é a união do homem e da mulher, que o fazem abertos à vida e que superam as possibilidades, inclusive das brechas da lei, para o divórcio e para o adultério.
Pronto. Se teu olho te leva a pecar, se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, corta. Segundo tema delicado, vamos lá? Começa falando de divórcio, passa pelo adultério, como fruto da dureza do coração. Na minha família, meus irmãos que experimentaram o divórcio, eu não conheço um casamento destruído que a causa não tenha sido a dureza do coração. Vocês conhecem? Conhece? Eu não conheço. Pronto. Quando tem dureza de coração, tem vítima, as crianças. Vamos lá? Versículo 13, pegue lá. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: espere lá. Estranho, né? A atitude dos discípulos repreendendo as crianças. Jesus vê e se aborrece. Raramente aparece essa palavra ou esta ideia de Jesus aborrecido. Alguns textos traduzem Jesus ficou enfurecido. Por que Jesus ficou aborrecido? Ele vai responder. Vamos lá? Ele disse: bradem. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Continua. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Abraçar as crianças e abençoar, impondo as mãos. Irmã, irmão, esse gesto de abraçar e abençoar precisa ser recuperado pelos pais e mães. A autoridade de vocês, pais e mães, os avós, as avós, a autoridade do abraço e do impor as mãos. Vocês precisam recuperar isso. Tem domingo que eu venho celebrar essa missa da noite, eu estou cansado às vezes, e às vezes pregações tão difíceis como esta de hoje, em que às vezes tem cenas dentro da igreja, no modo dos pais serem pais, das mães serem mães, que refrigeram a alma do padre. Tem um casal, que ela está grávida, está lá fora. Os dois sentam sempre lá fora. Está grávida, não está? Estão grávidos. Se vocês pudessem ver a beleza da cena que eu vejo daqui. Em algumas orações durante a missa, a mãe reza. O Pai Nosso, por exemplo. A oração pela paz, ela reza segurando, pondo a mão na criança e a outra mão é levada ao céu. Mas essa cena mexe tanto comigo. Pode dar uma salva de palma para a mãe. E para o pai também. Abraçar e abençoar. Agora, abraçar e abençoar sem perder a autoridade. Porque o que eu vou falar vai te chocar muito. Quando Jesus fala de criança aqui, quando o Evangelho fala, criança aqui, você tinha que esta semana pesquisar como é que a criança era tratada pela legislação do Império Romano, que era a legislação corrente no território da Palestina nesse período. Que direito tinha a criança? Nenhum. Essas crianças que Jesus se aborrece, que os discípulos repreendem, e que ele quer abraçar, abençoar, essa criança aqui não é uma criança qualquer. A palavra, a expressão que melhor traduz é os pequeninos. Melhor do que crianças seriam os pequeninos. Esta criança aqui, pasmem, não é modelo de inocência, não é modelo de pureza, de perfeição moral. Não é isso que representa a criança aqui.
Nós idealizamos e fantasiamos a criança, sobretudo porque hoje nós temos a graça de compreender os gravíssimos erros que cometemos na violência, na pedagogia violenta no trato e formação de nossas crianças. Desencadeou uma luta de direito pelas crianças que, em muitas situações, tira até a obrigação e o direito do pai ser pai e da mãe ser mãe, não é isso? O Estado tem uma interferência. Criança aqui não representa os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente de hoje, e nem a linguagem espiritual do modelo de inocência, pureza, perfeição moral. Sabe o que significa criança? Olhe para a cruz que eu vou te assustar. Criança abraçada e abençoada por Jesus significa uma pessoa que não tem duas coisas. Que não tem pretensões, não tem vontade própria, não faz o que quer. O pai e a mãe manda, faz isso, faz aquilo, vem aqui, vai ali, faz a tarefa agora, arruma para ir para a escola, vai tomar banho, e ela obedece. Criança que primeiro representa aquela pessoa que não tem autonomia e vontade própria e faz o que quer. Segundo, criança que representa a dependência total da autoridade do pai e da mãe. Criança aqui não é esse modelo de criança hoje que põe o pai e a mãe correndo com sacola de compra para dar toda a hora um badulaco para o menino distrair, para compensar a ausência, para compensar a inquietação do menino, da menina, a insatisfação. Corre o pai, corre a mãe, não dá conta, vem o vô, vem a avó, vem a família, a escola corre atrás do menino, da menina, a igreja corre atrás e não pega. Não é isso não. Criança aqui é não ter vontade própria e ter total dependência do pai e da mãe. Agora, olhe para a cruz. Criança aqui representa exatamente esse pequenino filho, servo. Aquele que pregado na cruz, no sofrimento e na humilhação da cruz, falou para o pai: Pai, por que me abandonaste? Pai, em sua mão eu entrego meu espírito. No Horto das Oliveiras rezou: Pai, afasta de mim esse cálice. Não, Pai, seja feito como tu queres. Criança aqui representa Nossa Senhora, que escuta o anjo e não entende muito bem, mas diz assim: olha, se é o que Deus quer para a minha vida, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade dele. Criança aqui representa São José, que não podia dormir um soninho, lá vinha um anjo dizendo: José, levanta, assume Maria. José, levanta, assume o menino. José, levanta, foge para o Egito. José, levanta, volta para a sua terra. Não ter vontade própria. Essa meninada, depois você pode digitar no seu celular uma palavrinha simples: Síndrome do Imperador. É uma série de entrevista muito bacana que o Rony Von fez num programa dele de TV, com um psicólogo, psiquiatra, especialista em comportamento infantil, que ele dá uma das aulas mais bonitas acerca da escravidão dos pais e mães que permitem com que as crianças se tornem verdadeiras imperadoras, imperatrizes, imperadores, e sai igual louco correndo atrás e fazendo a vontade deles. Isso quer dizer tirar das crianças o direito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. Mas isso agora vem a paulada mais pesada. Não sei se eu vou dar conta nem de falar, porque é uma engenhoca de elaboração conceitual e tão filosófico que eu não sei se eu vou dar conta de verbalizar. Ao invés de lutar para que as crianças tivessem todos os direitos, escutando Jesus, nós tínhamos que lutar, era o contrário,
para que todos nós nos tornássemos como crianças. Porque quem não for como criança não entra no reino. Nós teríamos que ter renunciado à nossa liberdade de fazer o que quer, à nossa autonomia de mandar em nós e falar como São José e Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Está claro? Não entra no reino. Você pode viver a religião, a tradição, os costumes, pode ser, sua vida estar todinha conforme as leis, mas quem não for como criança, que não tem vontade própria, que não faz o que quer e que depende totalmente de Deus, não pode nem rezar o Pai Nosso, porque no Pai Nosso a gente diz: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor na terra, no céu, na minha carne, na minha razão, nos meus desejos, nas minhas vontades, na minha mão, no meu olho, no meu pé, em todo o meu ser, seja feita a vontade do Senhor. Está claro? Então, nós deveríamos ter, o cristianismo deveria ser uma revolução de costumes. Um monte de adultos que reconheceram que a maior e mais poderosa de todas as emancipações é ser capaz de ter coragem de ficar diante de Deus Todo-Poderoso, chamá-lo de Pai, e pelos lábios do que Jesus ensinou, falar com o divino Pai Eterno na minha vida, no meu casamento, nas dificuldades que eu estou enfrentando, com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Seja feita a vontade do Senhor, na terra, no céu, em todo o meu ser. Ao invés de ter dado para as crianças a perversidade de fazer o que quer e a gente correr atrás delas, nós deveríamos ter aprendido com elas a não ter vontade própria, a não ter outra coisa senão dependência total do Pai Eterno. Amém. Talvez isso vá demorar muito para você digerir. Para mim também. Não está tudo resolvido, não. Isso como formulação da fé. É isso. Agora, para aplicar isso, nós vamos precisar de muita oração, muito jejum, muita penitência, muita meditação da palavra, muito diálogo, muita conversa, mas, sobretudo, muita liberdade para dizer ao Pai Eterno: Pai, seja feita a vontade do Senhor, eu dependo do Senhor totalmente, que tudo fique conforme o Senhor quer. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo com o Pai, como Jesus ensinou, como uma criança no colo do pai e da mãe. Como talvez você nunca pensou em não fazer a sua vontade e ter total dependência de Deus Pai, fale com Ele para ajudar você a compreender esse mistério, acolher essa graça e viver isso no seu corpo, na sua família, no seu casamento, na sua vocação, na sua missão. Reze. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus, para te adorar,
Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Salva-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, salva-me, Senhor Jesus. Para te adorar, Fiquemos em pé. para te louvar,